Bem-vindo ao meu canal YouTube. Eu quero fazer alguns pedidos a você. Eu quero pedir que você se inscreva em meu canal YouTube. Eu quero pedir que você divulgue esta reflexão que vou trazer aqui. Ela interessa ao povo brasileiro de uma maneira geral e ela precisa ser espalhada por todos os cantos do território nacional e eu conto com a sua ajuda, se inscrevendo e divulgando esta mensagem e também curtindo, comentando a respeito desta reflexão que eu trago para você, porque é uma reflexão muito especial. Eu preparei com muita dedicação e eu começo pensando com vocês a partir do livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. O profeta diz: "O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos." Eu sublinho aqui esta questão da necessidade de conhecimento. Eu também estou frisando a questão do sacerdote, o representante da espiritualidade na face da terra. E Deus está dizendo que ele está rejeitando esta autoridade espiritual e também está esquecendo ou prometendo se esquecer da descendência não só genealógica do sacerdote, mas de todos os filhos do povo. Eu acho que isso é muito importante dentro da minha proposta de refletir com vocês sobre mais templos, menos prédios escolares. Mais religiosidade, menos saúde pública, menos postos de saúde, menos clínicas da família, menos hospitais. De acordo com a última pesquisa do IBGE realizada em território nacional, nós temos mais templos e menos escolas, nós temos mais templos e menos postos de saúde, e menos hospitais, e menos clínicas da família. O Brasil é um país de contrastes, ambiguidades e de desigualdades sociais em níveis superlativos. Cresce o número de imóveis religiosos de diferentes matrizes, ocupando os espaços deixados pelo poder público, enfatizando a salvação de almas em detrimento de corpos que padecem com doenças, subnutrição, trabalho informal, ausência de saneamento básico, inexistência de creches, escolas e professores e professoras adequadamente preparados e com bons salários, num cenário de violência urbana crescente. Em meio às constantes interrupções das atividades escolares, com instalações inadequadas, docentes mal remunerados e desmotivados, com a corrupção generalizada, com estudantes com poucas expectativas no futuro, resta para a maioria
apenas o baixo rendimento escolar, a repetência e a evasão escolar. Ocorre o mesmo em relação à saúde, com imensas precariedades nos 3 níveis de atendimento: na baixa, na média e na alta complexidade, com desvios de verbas contaminando o sistema inteiro. A ausência do Estado ou a presença insignificante do Estado, com especialistas de saúde desanimados, com a peregrinação dos usuários em busca de marcação de consultas, pela aquisição dos medicamentos prescritos, pela marcação de exames de imagens e de laboratórios, e ainda a desconfiança dos pacientes em relação às vacinas e aos medicamentos, herança do negacionismo difundido no decorrer da pandemia do coronavírus. Milhões de brasileiros e brasileiras estão submetidos a diferentes tipos de escravidão, intensamente controlados, vigiados e ameaçados. Mulheres, crianças, adolescentes e jovens sobrevivem sem as oportunidades básicas e necessárias para o desenvolvimento saudável. São indivíduos reclusos em seus quartos ou caminhando de modo curvado, emudecido, dirigidos pelos algoritmos, isolados como zumbis. Poucos deles sobressaem como influencers, cantores, compositores, dançarinos, sambistas, jogadores de futebol e de policiais. A maioria dos policiais são originários de comunidades da periferia. Registra-se aqui que a sociedade foi envolvida no movimento mundial de polarização de extremismos, com uma visão de mundo dualista, permeada pela exclusão impiedosa de seres humanos diferentes, esquecidos e sobrantes da sociedade. É aqui, meus amigos e amigas, que entram as lideranças religiosas autoritárias, tipo coronelismo de latifúndio, tipo colonialista, proprietárias de grandes fortunas. Infelizmente, muitos saíram do cativeiro rural e ingressaram no coronelismo urbano, versão atualizada, mais sutil e mais gananciosa do que aqueles rurais. São mais fortes, são mais espertos, têm alianças políticas, são homens e mulheres exploradores da miséria humana. O coronelismo da religiosidade exige obediência irrestrita às suas regras. Os seus discursos direcionam ao conformismo. Grave isso, os seus discursos direcionam ao conformismo, à aceitação da miséria como destino, à subserviência, a aceitar os mandos e desmandos das autoridades religiosas, até porque essas autoridades, com as devidas exceções, estão em conluios com os políticos,
devem lealdades aos políticos em razão de inúmeros perdão de dívidas que deveriam ser pagas ao erário e de volumes enormes de dinheiro em isenções tributárias. São lideranças religiosas autocráticas que negociam os votos dos seguidores para eleger políticos que defenderão os interesses de suas organizações religiosas. São as ditas bancadas evangélicas, que é uma vergonha nacional. E os eleitores e eleitoras ficam a ver navios, curtindo os seus exploradores nas redes sociais, dando-lhes visibilidade e monetização. É a comercialização de corpos invisíveis, corpos no anonimato, eternamente aguardando o reino futuro, distantes da vida plena oferecida por Jesus Cristo aqui na terra. Jesus disse: e tereis vida e vida em abundância. Mas esta vida e abundância é atravessada por esses comerciantes e exploradores da credulidade do povo. Eles negociam tudo, negociam até o cadastro de membros com empresas envolvidas em seus empreendimentos. A doutrinação desses coronéis urbanos privilegia a acomodação, privilegia o conformismo dos seus mantenedores financeiros, minimizam o potencial dos seus ouvintes. Esses discursos focam na polarização, na dualidade, nos extremismos, exigem uniformidade. Todos têm que agir de determinada maneira, todos têm que ter o mesmo discurso. Há uma intensa demonização das diversidades, com o sufocamento da individualidade, da livre expressão de ideias diferentes, e os que ousam criticar e discordar das arbitrariedades são amaldiçoados e excluídos do grupo. Sim, meus amigos e amigas, as pessoas são úteis enquanto oferecem a presença dos seus corpos, os seus recursos financeiros, os seus serviços, os seus votos nas eleições, os seus aplausos nas redes sociais. As pessoas estão pensando que estão dando dinheiro para Deus e de repente encosta o carro forte para levar o dinheiro para o céu. As pessoas sedentas estão tentando saciar a sua sede em copos virulentos, em fontes contaminadas por bactérias. E se você não pode criticar, você acaba controlado, de acordo com o pensamento do filósofo Voltaire. E assim, o povo vai perdendo a liberdade em fatias. O povo vai perdendo a liberdade parceladamente. Amigos e amigas, esse tipo de religiosidade alienante não tem interesse no desenvolvimento intelectual do povo, na aquisição por cultura, em investimentos em pesquisas, no aperfeiçoamento do SUS, na ampliação da farmácia popular, da inclusão de pobres e pretos nas universidades. Não, eles estão sob a repreensão de Oséias 4:6. Os comandantes da religiosidade veneram política partidária e a ela se unem, idolatram,
idolatram militares e a eles se associam. Por isso, veja bem, gostaria que você frisasse isso. Por isso, não tem isenção, não tem autonomia, não tem independência para profetizar contra as injustiças cometidas contra o povo cambaleante. Por isso, a repreensão séria do texto que nós lemos inicialmente. Devo ressaltar ainda que há fermento na validade, que ainda há sal para temperar com a presença das denominações históricas, com lideranças democráticas, com boa formação teológica, abertas ao diálogo, com redes de apoio a dependentes químicos, pré-vestibulares comunitários, distribuição de cestas básicas, palestras sobre saúde, aconselhamento. Ressalto também que esses e outros serviços não são exclusividade de cristãos históricos, mas que são oferecidos também por outros tipos de segmentos religiosos, inclusive por indivíduos que se declaram como ateus, estão trabalhando em favor do bem-estar social. Amigos e amigas, na contramão do Evangelho, a religiosidade neopentecostal, com poucas e valiosas exceções, faz promessas de prosperidade, de curas, de sucesso ou de sucessos aqui e agora, da conquista de fama e de poder. Essa vertente de religiosidade foca no mundo presente, interessa pouco pelo reino futuro, pouco interesse pelo porvir, o reino de Deus. Nem sei se acreditam em reino vindouro. Percebe-se que há organizações declarando-se evangélicas que, à luz do Evangelho de Cristo, não são evangélicas, porque estão mescladas com o sincretismo, os seus mentores são delirantes pelo poder, se associam a pessoas e a instituições contrárias ao Evangelho, recebem doações de fontes espúrias, por isso estão expostos e comprometidos eticamente, moralmente. São processados e condenados, desviam-se dos que pedem socorro, tapam os ouvidos em relação aos gritos dos oprimidos, permanecem em silêncio diante do sofrimento de homens e mulheres. Os dominadores da religiosidade lucram com a falta de escolas, de postos de saúde, de clínicas da família e de hospitais. São omissos nas discussões de investimentos nessas áreas, embora tenham influência política para lutar em favor do povo. Aliás, combatem os religiosos que se associam com as pessoas sem voz e sem vez. Eles estão distantes da radicalidade do Evangelho de Jesus Cristo. A vida e obra deles estão corrompidas pelo Deus Mamon. Estão ficando inelegíveis para o reino de Deus. Estão sendo caçados pela justiça do verdadeiro Evangelho. O carnaval, que eu não assisto, mas defendo o direito de quem assiste e participa. Diferentemente dos varões da fé, valoriza os corpos humanos. É um período de fuga temporária das atividades cotidianas,
de desconexão das rotinas da vida, é uma pausa nos compromissos regulares, é um tempo de escape para se tentar dissolver as adversidades, as lutas e dificuldades. É um tempo de dança, de música, de aplausos e desfiles coloridos. É o tempo que os corpos invisíveis, anônimos, negados e esquecidos pelos moralistas de plantão podem se exibir, ser filmados e aplaudidos. No carnaval existem corpos, alma e espírito. O carnaval é o divã do povo, tempo de catarse, tempo de explosão do inconsciente coletivo. No carnaval existem corpos, almas e espíritos. Carnaval é o divã do povo, tempo de catarse, da explosão do inconsciente coletivo, de protestos, críticas, reivindicações, tudo aquilo que os religiosos se omitem e não fazem porque estão comprometidos com o pecado. Nos templos poderosos, verdadeiros pedágios da fé, só há corpos enquanto interessantes para mutirões de limpeza, para fazer número do auditório, para aplaudir o animador de auditório, para curtir o chefão nas redes sociais, para votarem nos candidatos indicados pelo dono do empreendimento, para manter financeiramente o chefão e sua equipe com relógio de R$400 mil e seus seguranças armados. Os cansados e sobrecarregados são envolvidos na má-fé dos influentes e poderosos donos de igrejas e acabam nomeando-os como seus intermediários, como se isso fosse possível. Eles se apresentam como deuses, oferecem cobertura espiritual como se fossem bois. E as pessoas são massificadas com seus discursos conservadores. E eu, ironicamente, digo que conservadores para conservar os ouvintes na ignorância. As pessoas agem como o primeiro casal do Gênesis, não duvidam, não confrontam, não se opõem aos cantos e encantos das sereias da religiosidade. Entram num estado de passividade, de indolência, um estado de ociosidade. Não se cuidam e não confrontam os supostos cuidadores que estão recebendo dinheiro. Não questionam os valores pagos pela dita cobertura espiritual. Sem sentido, só resta a apatia pela vida, num constante morrer na véspera, como se fossem usuários de medicamentos de tarja preta. Esses coronéis são frios, calculistas, manipuladores impulsivos, são indivíduos egocêntricos. Não se envergonham dos abusos que cometem, não sentem culpas, mentem repetidamente, mentem diariamente, têm uma necessidade extrema por admiração e um ego inflado, um ego que voa. Usam as pessoas como escadas e andaimes. Eu gostaria que você frisasse isso. Usam as pessoas como escadas e andaimes. Desvalorizam os outros, buscam validação nas redes sociais, na política e daqueles que dependem deles. Eles têm essa necessidade
compulsiva. Sim, meus amigos e amigas, esse tipo de religiosidade popular serve como um anestésico para o sofrimento enfrentado pelo povo em meio ao vale de lágrimas. Mas, para a classe média, esse tipo de religiosidade funciona com doses potentes de adrenalina, potencializando a ganância, potencializando a inveja, potencializando o egoísmo. Em outras palavras, é uma religiosidade que não ataca as causas para que os efeitos das desigualdades sociais cessem. Eles não querem fazer isso, enquanto os poderosos investem no prolongamento da existência aqui nesse mundo. Aos desamparados, prega-se para que sofram com paciência, aguardando a vida eterna no outro mundo. A religião é um grande negócio para essas pessoas. Em minhas considerações finais, declaro a minha fé em Deus, lendo a Bíblia Sagrada, em comunhão com Jesus Cristo, livre das instituições, na melhor igreja do mundo, a minha casa. Continuo duvidando dos homens, especialmente dos exploradores do povo, em nome de Deus, usando a Bíblia como pretexto, sem os requisitos básicos para interpretá-la. Eles não os possuem. Acredito que sou guiado pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, o que é suficiente para dispensar a escravidão, o colonialismo, o coronelismo. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estou livre. E a Bíblia diz ainda mais: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estou livre de todo trabalho análogo à escravidão. O meu abraço para você. Saúde e paz. Fique longe dessa gente. Divulgue, por favor, nos seus grupos WhatsApp esta mensagem. Curta esta mensagem. Se inscreva em meu canal. Se você puder colaborar financeiramente para que eu prossiga na minha campanha, no final tem um endereço eletrônico. Meu abraço, saúde e paz.